De uma franquia impressionante que dominava festas universitárias e encontros familiares, o Guitar Hero sofreu uma queda massiva, a ponto de ser desconhecido pelos adolescentes modernos. Como uma franquia com tanto potencial, mais de 20 jogos, dezenas de milhões de cópias vendidas e um enorme segmento quase religioso, desapareceu completamente na obscuridade em uma década. Para contar essa história, precisamos começar do início com um jogo que mudaria a indústria para sempre. As origens do Guitar Hero começaram com a formação de duas empresas aguerridas, Harmonix e Red Octane. A Harmonix foi fundada em 10 de maio de 1995 por Alex Rogopoulos e Aran Egosy, dois recém-formados do Massachusetts Institute of Technology. A empresa foi criada para fazer não-músicos se sentirem como músicos, mesmo sem saber como alcançar esse objetivo. O primeiro projeto deles, The Axe, como descrito por Alex Rogopoulos, não era um jogo, mas um sistema de improvisação musical com joystick. E apenas por essa descrição, você pode entender por que foi um fracasso catastrófico, vendendo apenas cerca de 300 cópias. Avançando para 1999, a dupla notou o sucesso de jogos de ritmo como Beatmania, Parappa the Rapper e Dance Dance Revolution. Diante do fracasso de seu último modelo de negócios, decidiram mudar de rumo para o desenvolvimento de videogames. Seu primeiro videogame, Frequency, foi lançado em 20 de novembro de 2001 para o PlayStation 2. Foi bem recebido pela crítica, mas vendeu mal. Seus títulos subsequentes, Amplitude em 25 de março de 2003 e Karaoke Revolution em 4 de novembro de 2003, tiveram destinos semelhantes. Sucesso crítico, mas sem alcançar apelo massivo. O desafio da Harmonix com Frequency e outros títulos iniciais foi que o público não se interessou pelas inovações que esses jogos trouxeram. Isso significava que a empresa poderia criar ótimos jogos amados pelas pessoas, mas não conseguia fazer com que elas os descobrissem e experimentassem inicialmente. Eles enfrentavam um problema de marketing devido à falta de um controlador de hardware dedicado. Você só jogava os jogos deles com um controle comum do PlayStation, o que não era muito divertido. Por volta da mesma época, a Red Octane foi fundada pelos irmãos Kai Huang e Charles Huang, em 10 de setembro de 1999. Iniciou como um serviço de aluguel de jogos digitais, antes de empresas como Gamefly e Netflix. A ideia era emprestar jogos por dinheiro. Assim alguém podia jogar enquanto você alugava um título para si. Pouco depois de abrir este serviço, a bolha da internet estourou, prejudicando toda a operação. Os irmãos buscaram rapidamente um novo nicho e, durante a procura, perceberam o sucesso dos jogos de ritmo no Japão. Jogos como Dance Dance Revolution se destacavam por exigirem controles personalizados ou periféricos para serem jogados. Naquela época, os jogos e periféricos não eram vendidos nos Estados Unidos da América, tornando o aluguel uma das poucas formas de jogá-los. Como você não teria um controle para jogar com eles, eles decidiram criar e vender seus próprios tapetes de dança para acompanhar os aluguéis de jogos. Não era muito, mas trouxe dinheiro suficiente para a empresa enfrentar a crise e construir sua reputação. Com isso, provaram a Konami que havia mercado para Dance Dance Revolution em consoles no Ocidente, ajudando a levar o título para o exterior. Nessa época, a Roxor Games lançou um jogo de arcade semelhante ao Dance Dance Revolution, chamado In The Groove. Buscando expandir para além da fabricação de hardware, a Red Octane decidiu entrar no mundo da publicação com o lançamento do In The Groove para console. Ainda assim, a Red Octane percebeu que, embora Dance Dance Revolution tenha encontrado algum sucesso no Ocidente, não foi ao grau explosivo que o Japão viu. A Red Octane queria capturar essa popularidade nos Estados Unidos da América, mas a escrita estava na parede. Jogos de dança não eram muito populares no Ocidente. Eles precisaram inovar e encontrar uma forma de tornar os jogos de ritmo atraentes para o público americano. Então, apostar no design de hardware focado em instrumentos de rock and roll, como guitarras e bateria, era a melhor opção. Eles se inspiraram na série de arcades japoneses Guitar Freaks e começaram a criar um novo e emocionante controle de jogo de ritmo que parecia uma guitarra de verdade. Eles tinham ótimas ideias, mas precisavam de alguém para desenvolver o jogo compatível com esses controles. Lembre-se, a Red Octane não era uma desenvolvedora de jogos. Eles apenas fabricavam hardware. Isso parecia uma tarefa simples,
mas a maioria das empresas de desenvolvimento de jogos descartou a Red Octane, alegando que jogos de música não vendem. Contudo, Corey Fong, gerente de marca sênior da Red Octane, afirmou que eles não sabiam qual era a melhor opção. Então, muito poucas empresas deram a eles o tempo do dia, exceto, é claro, Harmonix. Embora seus jogos de música não vendessem, seu trabalho chamou a atenção da Red Octane. A Harmonix precisava de um controle e a Red Octane de um jogo, formando a parceria perfeita. A Red Octane concordou em criar os periféricos e financiar o desenvolvimento do novo jogo Guitar Hero, mas a Harmonix tinha que terminá-lo em 9 meses por menos de 2 milhões de dólares. Eles seriam capazes de entregar? Como todos nós sabemos, ciclos de desenvolvimento curtos sempre custam algo. Afinal, dizem que você só pode escolher 2, rápido, barato ou bom. Mas de alguma forma, a Harmonix teve que fazer os 3. Felizmente, eles tiveram a previsão ao negociar contratos com editoras passadas para reter todos os direitos sobre o código usado em seus outros jogos. Isso significava que eles não estavam começando do zero. Eles poderiam usar os sistemas de seus jogos de ritmo anteriores para rapidamente criar uma versão funcional. Seus títulos anteriores, Amplitude e Karaoke Revolution, foram a combinação ideal para criar algo como Guitar Hero. E o tempo que economizaram por ter esse código à mão seria extremamente benéfico para tudo o mais que a equipe fazia. Para reduzir custos de licenciamento, a Harmonix adquiriu apenas direitos para fazer covers das músicas e solicitou ao Wave Group que as recriasse fielmente para o jogo. Essa solução foi ótima para os primeiros dias da franquia, pois permitiu economia de dinheiro, mas a licença se tornaria um problema maior posteriormente. Durante o desenvolvimento do Guitar Hero 1, o jogo foi um verdadeiro sucesso entre a equipe. Eles gostaram não só de desenvolvê-lo, como também de jogá-lo. A Harmonix, composta principalmente por músicos, criou um jogo que representava com precisão a cultura do rock, sendo incrível. Eles até adicionaram as músicas da própria banda como faixas bônus. As coisas estavam indo bem, mas só o tempo diria se os clientes sentiam o mesmo. Antes do lançamento do Guitar Hero, o grande momento foi quando Corey Fong, gerente sênior de marca da Red Octane, contatou a Imagine Games Network e pediu que eles conferissem o jogo. A equipe da Imagine Games Network adorou e muitos foram experimentá-lo na E3 daquele ano. Guitar Hero foi lançado em 8 de novembro de 2005 e a recepção foi nada menos que massiva. Ele fez 45 milhões de dólares nos 2 primeiros meses. A demanda pelo jogo era tão alta que a Red Octane não conseguia atender. As lojas pediam até 80 mil guitarras, mas a empresa só conseguia produzir 2.500 por vez. Era evidente que os 2 estúdios tinham um enorme sucesso, então uma sequência era o próximo passo natural. Harmonix e Red Octane sabiam que Guitar Hero 2 precisava ser maior e melhor em todos os aspectos. Precisava incluir novos modos, personagens, guitarras, locais e, claro, novas músicas. Isso funcionou muito bem para eles, pois com o sucesso do primeiro jogo, eles tinham mais poder ao negociar acordos de licenciamento. Isso possibilitou a inclusão de algumas das bandas mais pedidas na lista de faixas. Eles conseguiram licenciar algumas gravações originais, o que era impossível no primeiro jogo. No final, o lançamento continha 64 músicas, 17 a mais que o anterior, cada uma com faixa de baixo e ritmo tocáveis separadamente com partitura própria. Essa funcionalidade dobrou o catálogo e permitiu que os jogadores se apresentassem como uma banda no multiplayer, não apenas se enfrentando. O jogo tinha um modo de prática onde os jogadores podiam revisar partes específicas das músicas à vontade. Ele tinha praticamente tudo o que os jogadores poderiam querer em uma sequência. Então, quando Guitar Hero 2 foi lançado em 7 de novembro de 2006, não foi surpresa que foi mais um sucesso retumbante. Arrecadou mais de 200 milhões de dólares em apenas 2 meses, mais de 4 vezes o que o primeiro jogo fez no mesmo período de tempo. Logo, grandes editoras fizeram ofertas para adquirir a Red Octane e a Harmonix, visando uma fatia do mercado. A Activision comprou a Red Octane e a marca Guitar Hero em maio de 2006 por US$ americanos, 100 milhões. No mesmo ano, a Music Television Games, da Viacom, adquiriu a Harmonix por US$ americanos, 175 milhões.
Mas havia uma pegadinha. Devido a uma provável má relação entre os chefes da Activision e da Viacom, a Red Octane foi proibida de trabalhar novamente com a Harmonix em outro título do Guitar Hero. Consequentemente, devido a obrigações contratuais, seu último título juntos foi Guitar Hero Rocks The 80s, a sequência de Guitar Hero 2, tendo que finalizar esse spin-off. Depois disso, a Activision ficaria encarregada dos próximos jogos do Guitar Hero, e embora parecesse bom no início, logo tomaria um rumo pior. Como resultado, Guitar Hero 3 Legends of Rock foi o primeiro título da série desenvolvido pela Neversoft em vez da Harmonix. Apesar de estarem bem preparados para o trabalho devido à experiência com a série Tony Hawk, não possuíam o mesmo conhecimento musical da Harmonix. Isso levou à perda de muitos pequenos toques pessoais nos títulos subsequentes. Exemplos incluem gráficos de notas que não combinam com a música, priorizando o desafio em vez de diversão. A Neversoft optou por não arriscar muito em seu primeiro título da série, inovando pouco na sequência. Além de novos controles sem fio, multiplayer online e maior dificuldade, pouco o distinguia dos títulos anteriores. Exceto, é claro, a trilha sonora. O álbum continha um número impressionante de 73 faixas, sendo mais da metade gravações originais de muitas bandas icônicas, em vez de covers. Ainda melhor, o lendário guitarrista do Guns N' Roses, Slash, apareceu na história com uma música que ele criou exclusivamente para o jogo. As seleções de faixas foram as melhores de qualquer jogo até então, como muitos críticos confirmariam depois. No entanto, havia outro elemento que elevou a popularidade do jogo a alturas inimagináveis, e veio na forma de um novo console entrando no mercado. O Nintendo Wii foi um marco cultural quando lançado em 19 de novembro de 2006. Não só acabou se tornando um dos consoles mais vendidos na história dos jogos, como conseguiu atrair novos públicos. Foi um grande sucesso entre jogadores casuais, se tornando sinônimo de famílias e encontros, enquanto o Xbox 360 e o PS3 viraram os consoles para jogadores hardcore. Possuía uma marca distinta, perfeita para jogos como Guitar Hero. Quando Guitar Hero 3 foi lançado em 28 de outubro de 2007, as cópias voaram das prateleiras. Foi o lançamento mais bem-sucedido da Activision no período, arrecadando 100 milhões de dólares na primeira semana. Apesar do lançamento em 6 plataformas distintas, a versão para o Wii representou mais de 50% das vendas do jogo. Os números não refletem o impacto disso nos encontros sociais. O jogo estava por toda parte e todos que o viam desejavam experimentá-lo. Quando fizeram isso, viciaram-se. O título não precisava inovar muito, pois para a maioria dos jogadores a franquia era totalmente nova. E, honestamente, era apenas um ótimo jogo, apesar de algumas imperfeições. Mas apesar disso, nos próximos anos, a franquia Guitar Hero declinaria quase tão rapidamente quanto começou. No estilo típico das editoras AAA, a Activision decidiu trazer mais títulos do Guitar Hero para o mercado, com sequências, portes, expansões e spin-offs lançados anualmente. Apesar de as coisas não serem tão encantadoras como antes, ainda restava alguma esperança. O acesso da Activision a recursos reduziu a escassez de controladores de guitarra, permitindo portar títulos para mais consoles simultaneamente, e a maioria desses novos jogos trouxe melhorias para a série. Para muitos, essa mudança passou despercebida. Dos milhões jogando esses jogos, poucos estavam familiarizados com a cultura underground na qual eles foram originalmente baseados. Eles sabiam que a série permitia conectar-se com amigos e familiares de formas completamente novas, especialmente após o enorme sucesso do Wii, que já uniu gerações como nenhum console antes. Os números de vendas demonstram o impacto desta franquia na cultura pop, sendo a primeira com um videogame individual a gerar mais de 1 bilhão em receita. Foi um sucesso monstruoso, mas as coisas logo começariam a decair relativamente rápido. Enquanto isso, a Harmonix queria continuar no gênero após o Guitar Hero 2. Eles imediatamente começaram a trabalhar em um título com a mesma fórmula, mas com novos instrumentos adicionados à briga. Isso levou o Rock Band a se tornar uma franquia concorrente, originada do Guitar Hero 2 em 2007. As inovações drásticas da empresa se tornaram um enorme sucesso, trazendo mais de 600 milhões de dólares,
mesmo com os periféricos extras elevando o preço para 200 milhões. Rock Band também não foi feito com a intenção de matar o Guitar Hero. Na verdade, os membros da Red Octane e Harmonix nunca guardaram ressentimentos. Mas a disputa dos jogos de ritmo esquentou para valer. Devido à inovação e ao sucesso do Rock Band, apenas um ano depois, o Guitar Hero 4 World Tour adotou os instrumentos de bateria e microfone. Apesar de ser positivo, isso impossibilitou a importação de músicas de jogos anteriores, incluindo DLCs. Isso também marcou o primeiro título da série a apresentar todas as músicas como a gravação original do mestre, em vez de covers. Como Guitar Hero 3, o jogo foi criticado por uma má disposição das notas, e mesmo com as novas melhorias, as pessoas consideraram este jogo o pior Guitar Hero até agora. Apesar dos seus muitos defeitos, o mais importante era que o jogo comunicava mal quando um membro da banda falhava em uma música, sem maneira de salvá-los do fracasso, diferente do Rock Band. Isso gerava frustrações, pois um jogador com dificuldades fazia toda a equipe perder o jogo. Guitar Hero 4 tentou inovar com um criador de música no jogo, mas era limitado como esperado. Em geral, os críticos o consideraram uma cópia inferior do Rock Band, o que era problemático. O jogo foi um enorme sucesso de vendas, embora menor que Rock Band 2, mas as rachaduras na série começaram a aparecer. As duas franquias conseguiram coexistir ao longo de 2007 e 2008. Eles tinham uma relação quase simbiótica, inovando um sobre o outro e retribuindo as bandas das quais licenciavam faixas. Entre 2005 e 2008, um total de 6 títulos do Guitar Hero foram lançados, e com o sucesso do Rock Band, o mercado de jogos de ritmo logo ficaria extremamente saturado. Para combater essa saturação, a Activision faria algo que começaria a espiral descendente que eventualmente mataria essa amada franquia. Em 2009, 6 novos títulos do Guitar Hero foram lançados. Lembre-se, havia 6 títulos principais lançados até o final de 2008 e até o final de 2009 esse número havia dobrado. Foi uma corrida frenética para ganhar mercado e competir com Rock Band, ignorando toda a intencionalidade. Um dos novos jogos, Smash Hits, não trazia músicas inéditas. Era apenas uma combinação das músicas mais amadas e tocadas da série. Críticos consideram isso a definição de exploração de franquia. A empolgação pelos novos jogos do Guitar Hero começou a desaparecer, pois as pessoas se sentiram sobrecarregadas com a quantidade de títulos no mercado. Isso foi indicado pelo Guitar Hero 5, mal vendendo 1 milhão de cópias até o final do ano, menos de 1/3 da entrada anterior na série, apesar de ser um jogo bastante decente. Mas para piorar a situação, Rock Band lançou 3 títulos em 2009, contribuindo ainda mais para a saturação do gênero. Você não podia entrar em nenhuma loja de jogos sem ser recebido com uma enxurrada de títulos de jogos de ritmo, goste ou não. E não nos esqueçamos do elefante na sala, a recessão de 2008 ainda era fortemente sentida por muitos. Mesmo que você estivesse interessado nesses títulos, poucas pessoas podiam se dar ao luxo de comprar todos esses jogos de ritmo e seus periféricos caros. 3 títulos do Guitar Hero lançados em 2009 eram expansões menores, com menos músicas e polimento geral do que os lançamentos principais, mas ainda vendidos a um preço cheio de $60. O último deles, Guitar Hero Van Halen, foi dilacerado por críticos e fãs. Eric Brodvik, da Imagine Games Network, disse: "Não houve esforço para torná-lo bom. É um retrocesso para a franquia e um lançamento dispensável." Com outros críticos, como os da Game Pros, também criticando duramente. Como esperado, os jogos Guitar Hero e Rock Band de 2009 tiveram desempenho abaixo das expectativas dos editores. Para contextualizar, o gênero musical produziu 200 milhões em 2006, 1 bilhão em 2007, 1,6 bilhões em 2008 e agora 900 milhões em 2009. Metade dos lucros, com quádruplo de títulos comparado a anos anteriores. Ficou claro que o gênero como um todo estava em declínio. Em 2010, a Activision notou isso e começou a reduzir a franquia imediatamente. Em 11 de fevereiro de 2010, noticiou-se que a Activision estava fechando a Red Octane, uma das criadoras originais do Guitar Hero, e transferindo a equipe de desenvolvimento dos controles diretamente para a Activision.
Para piorar, a equipe do Guitar Hero da Neversoft seria dissolvida após concluir o desenvolvimento do Guitar Hero 6. O futuro da franquia parecia sombrio, apesar da Activision afirmar que o Guitar Hero estava apenas em hiato. Se os títulos restantes não tivessem bom desempenho, a Activision provavelmente os descontinuaria por completo. Quando Guitar Hero Warriors of Rock foi lançado em 24 de setembro de 2010 e recebeu críticas medianas, foi uma sentença de morte para a série. O título não alcançou 1 milhão de vendas e as críticas atingiram o ponto mais baixo da história da série, contrastando drasticamente com seus dias de glória. O jogo era para ser um retorno às raízes da série, mas tinha uma lista de músicas incrivelmente fraca que mal podia ser considerada rock. Várias músicas nem sequer apresentavam guitarras como instrumento dominante, uma grande falha para um jogo chamado Guitar Hero. Em suma, o jogo pareceu decepcionante e sem rumo. O último conteúdo para download para ele foi lançado em 12 de abril de 2011, apenas 6 meses após o lançamento do jogo. Em 31 de março de 2014, todos os DLCs do Guitar Hero Warriors of Rock foram permanentemente removidos das lojas porque a Activision perdeu os direitos de licenciamento de muitas faixas. Na verdade, o licenciamento de faixas foi um problema constante para a franquia Guitar Hero desde o início. Guitar Hero depende das obras de outros artistas para existir. O problema é que licenciar o trabalho desses artistas para o seu produto custa dinheiro. O custo varia conforme diversos fatores e pode ser negociado com as empresas de licenciamento, mas há pontos que elevam os valores. Para que você precisa da música, se é a gravação original ou não, e quão famosa é a música. No começo da franquia, os desenvolvedores contornaram o problema criando covers das músicas em vez das originais, mas conforme a franquia crescia, o setlist também precisava aumentar. Gravações originais e músicas famosas se tornaram uma necessidade cara. As empresas licenciadoras de músicas buscam garantir lucratividade e proteger a imagem dos artistas. O problema se agravou com o lançamento de DLCs para títulos posteriores, pois agora não é possível solicitar uma licença única. A licença precisa ser renovada periodicamente e requer direitos para distribuir a música. Isso inflamou toda a franquia, intensificando a necessidade do Guitar Hero de sempre ter sucesso para enfrentar os crescentes custos de licenciamento. Com isso em mente, fica mais evidente por que a má recepção de Warriors of Rock foi um problema tão grande para a empresa. A Activision determinou que o Guitar Hero já não era mais a franquia principal de antes. A Neversoft, estúdio da Activision responsável por todos os jogos do Guitar Hero desde a aquisição dos direitos da franquia, também enfrentava dificuldades. Entre as vendas em declínio do Guitar Hero e o desinteresse na franquia Tony Hawk, que os colocou no radar, eles não eram mais lucrativos, e a Activision considerou que era hora de consolidá-los para mitigar as perdas. A Neversoft foi fechada em 2014 e fundida com outro estúdio da Activision, encerrando todos os projetos futuros do Guitar Hero. Por outro lado, Rock Band 3, lançado na mesma época que o decepcionante Warriors of Rock, teve uma recepção crítica muito superior, com 3 notas máximas e mais de 90% no Metacritic. Apesar da recepção positiva, as vendas deste jogo foram apenas um sucesso modesto, atingindo somente 1,2 milhões de unidades em 5 anos. O mercado de jogos de ritmo estava oficialmente saturado, e independentemente dos novos truques trazidos por essas franquias, as pessoas não comprariam mais jogos como Guitar Hero e Rock Band como antes. Rock Band 3 manteve a rentabilidade por mais tempo devido aos preços mais altos dos periféricos e ao constante lançamento de DLCs. Mas a verdade era essa. Guitar Hero e Rock Band travavam uma corrida armamentista, saturando o mercado com jogos de ritmo caros e repetitivos que requeriam periféricos custando centenas de dólares. A demanda por jogos de música é limitada, e quando mais de 20 jogos são lançados em menos de 10 anos, o interesse das pessoas diminui. Portanto, ainda que o fim do Guitar Hero tenha ocorrido um pouco antes das bandas de rock, o fracasso de ambas as franquias era inevitável. Com o fechamento da Neversoft, o Guitar Hero saiu do radar após o Warriors of Rock. Mas, em um último esforço, a Activision lançou o Guitar Hero Live em 2015, usando outra subsidiária, a Freestyle Games, que trabalhou na série de jogos de ritmo DJ Hero em 2009.
O novo Guitar Hero promete renovar a emoção da franquia ao adotar um controle de 6 dedos, representando com mais precisão a palhetada de uma guitarra real, substituindo o tradicional controle de 5 dedos usado desde o início da série. Apesar de parecer ótimo na teoria, os fãs detestaram. Além disso, devido a essa mudança, as músicas dos jogos anteriores não eram compatíveis e era necessário comprar um novo controle de guitarra, aumentando a barreira de entrada mais do que deveria. Os visuais foram completamente alterados, perdendo o caráter e o charme que tornavam o jogo divertido. As notas foram redesenhadas para um estranho sistema de 3 notas, tornando tudo sem graça e desinteressante. O jogo tinha somente 42 músicas por padrão e era necessário jogar para ganhar tokens e dinheiro de herói para desbloquear temporariamente o acesso às melhores partes do catálogo. O sistema era péssimo e decepcionou muito os fãs antigos da série Guitar Hero. O fracasso do jogo resultou na demissão de metade da equipe do jogo Freestyle, apenas 4 meses após seu lançamento. E esse fracasso marcou a gota d'água para o futuro da franquia Guitar Hero. E acredite ou não, Rock Band nunca teve o mesmo destino. Rock Band 4 manteve em grande parte a mesma fórmula para consoles de próxima geração e teve um enorme sucesso, resultando em cerca de 100 milhões em vendas até o início de 2016. O catálogo de lançamento do jogo, devido à importação de músicas passadas e compra de DLCs anteriores, incluiu mais de 1.500 músicas. Eles seguiam a filosofia de que se você comprou uma música do Rock Band, ela ainda deveria ser sua no Rock Band 4. Em 2021, a Epic Games adquiriu a Harmonix, que colaborou no Fortnite Festival. O Rock Band 4 teria suporte com novos conteúdos para download semanais até janeiro de 2024, e todo o conteúdo para download do Rock Band 3 também estava disponível para compra, permitindo aos jogadores utilizar as extensas funcionalidades de importação gratuitas e acumular um catálogo potencial de mais de 3.000 músicas. O futuro da Harmonix e da franquia Rock Band é incerto, mas o destino do Guitar Hero está selado por hora. Acredito que a Activision ressuscitará o Guitar Hero nos próximos anos, seguindo o ciclo de desenvolvedores gananciosos que arruinam franquias para depois revivê-las visando lucro.